fazer melhor, que poderiam ser diferentes. Mas aí Deus nos dará a oportunidade de começar um novo ano, um novo ciclo. Para muitos é só uma noite que vai passar, para outros é só um mês que vai ficar e outro que vai chegar. Mas para muitos é ano que a gente vai estabelecer metas, que a gente vai estabelecer propósitos, que a gente vai olhar para os céus e dizer: Deus, que o ano de 2025 seja um ano diferente, que o Senhor possa me usar mais, que a Tua presença possa ser prioridade, que a Tua graça possa estar presente sobre a minha vida e a vida da minha família. Baseado neste pensamento, Deus nos faz lembrar a palavra a qual nós lemos nessa noite no livro de Gênesis, pois aqui é uma igreja bíblica, e uma igreja que é bíblica conhece muito aquilo que está aplicado na palavra do Senhor. Bem sabemos que o livro de Gênesis é o livro do princípio, o livro do começo, o livro a qual Moisés escreve, presbítero Leandro, a qual é inspirado por Deus para nos deixar o legado e para nos fazer entender como fora o começo de tudo, como Deus criara os céus, a terra, como Deus criara o homem, do homem a mulher e tudo que há sobre a terra. Mas sabemos que quando Deus ele estabelece a sua criação, algo vai acontecer que vai mudar o planejamento. Pois o planejamento era que o homem crescesse, multiplicasse, habitasse sobre a terra e que tudo fosse uma bênção. Mas bem sabemos e bem conhecemos que através do pecado, da queda do homem dentro do jardim do Éden, o pecado começa a entrar sobre a terra. E quando o pecado entra sobre a terra, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus, em certo momento, ele vai se arrepender de ter feito o homem. A palavra arrepender-se, quando Deus ele fala isso, não quer dizer que fugiu do seu controle, não quer dizer que simplesmente ele não sabia que isso iria acontecer, pois sabemos que nós servimos a um Deus onipotente, onipresente, que sabe de tudo. O problema é que o Deus nos deu um livre-arbítrio para nós fazermos escolhas, e quando muitas vezes as escolhas saem daquilo que Deus planejou para a nossa vida, a gente acaba entristecendo ao planejamento que Deus ele tem para com a nossa vida. Então, quando Deus pensa em acabar com tudo a qual ele projetou sobre a terra, a Bíblia diz que ele enxerga um homem já idoso por nome de Noé, homem esse que ele vai através dele dar uma oportunidade agora de salvação para a raça humana, pois ele vai falar diretamente com Noé, dizendo: Noé, vou mandar chuva, eu vou devastar toda a terra, porém constrói um grande barco, uma grande arca, e vai pregando a palavra. Aqueles que se arrependerem e entrar contigo na arca, esses serão salvos. Mas bem sabemos que Noé constrói a arca, pregou a palavra de Deus, mas ninguém dá crédito à pregação de Noé, ninguém dá crédito àquilo que Noé está falando. E quando chega o dia de adentrar dentro da arca, apenas Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras adentram dentro da arca. Deixa eu te dizer uma palavra de Deus nessa noite para a tua vida. Sabe o que Deus ele fala ao meu coração para deixar como reflexão para a tua vida? Continua pregando, continua fazendo a vontade de Deus, continua fazendo a obra de Deus, porque talvez você tenha dito: mas será que vai gerar resultado? Será que vai gerar alguma coisa? Deus está dizendo através dessa palavra: você pode até não ganhar alguém lá fora, mas a tua casa vai ser alcançada através da tua vida. Noé não ganhou ninguém lá fora, mas ele disse: a minha casa vai ser guardada dentro da arca, porque eu não desisto da minha casa, eu estou guardando a minha, eu estou intercedendo pela minha casa. Deixa eu te dizer uma coisa: o controle da situação da tua casa está na palma da mão de Deus. O controle da situação da tua família está na palma da mão de Deus. É Deus dizendo: continua fazendo a obra, que eu cuido da tua casa, que eu cuido da tua mãe, que eu cuido do teu pai, que eu cuido do teu filho, que eu cuido de alguém que está lá do outro lado, pois o controle está na palma das minhas mãos. E quando Deus fala que nós alcançaremos, é porque nós somos flechas, presbítero Leandro. E deixa eu te dizer, nem sempre a primeira flecha a gente consegue acertar. Todo flecheiro ele anda com um alforje, não só com uma flecha, pois ele sabe que no primeiro tiro que ele der com o arco e flecha, talvez ele não acerte o alvo, mas ele tem
munição para dar mais outro, para soltar mais outro. E ele disse: eu só vou voltar quando eu tiver com um propósito a qual eu vim buscar. É Deus dizendo: você tem flecha na aljava, continua soltando, continua soltando. Vai ter um dia que essa flecha vai atingir o coração de alguém e Deus vai mudar o quadro da situação dentro da tua casa. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer, o presbítero Leandro vai ajudar no fundo musical, oh glória. Aleluia. Deus manda chuva, o dilúvio devasta toda a terra, irmão Alexandre. E passado algum tempo, quando as águas baixam, que agora a família de Noé deveria ser grato por tudo aquilo que Deus fez, mas quando sai o pecado volta à tona novamente. E quando o pecado volta à tona novamente, o povo sai pecando, agora que vai crescendo sobre a terra, e coloca em seu coração agora de construir uma torre para chegar até os céus, dizendo: com essa torre a gente nunca mais vai ser devastado por nada que vier. Aí Deus agora começa a confundir as línguas e a espalhar o povo sobre a terra. E diz a Bíblia Sagrada que conforme o povo se espalha sobre a terra, o pecado começa a crescer. E Deus poderia neste momento abrir mão de tudo. Deus poderia nesse momento deixar para lá tudo, porque Ele é soberano. Isso não ia mudar em nada na santificação de Deus. Mas diz a Bíblia Sagrada que o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Diz a Bíblia Sagrada que nosso Deus, Ele é um Deus que Ele olha a situação e diz: eu vou mudar o quadro dessa situação. Aí no capítulo 12 do livro de Gênesis, Ele vai na terra de dos caldeus. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele visita um homem por nome de Abrão, filho de um fazedor de deuses, que estava ali juntamente ajudando seu pai. E a Bíblia não conta, mas a história acerca dela diz que ele ajudava seu pai na confecção, ele ajudava seu pai na arrumação, ele ajudava seu pai a colocar ele nas estantes, a passar a fronteira naqueles deuses. Mas que certo dia ele estava sozinho naquele ateliê e ele olhou para um dos deuses daquele e disse: eu acho impressionante, o meu pai faz com tanto carinho, com tanto amor, mas são deuses que não falam, que não andam. Deve ter algo maior do que isso, deve ter algo diferente disso. E quando isso acontece, quem é que brada no coração dele? É o Deus dos céus dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mandarei. É Deus dizendo: Abraão, eu achei dentro do teu coração uma semente boa e eu vou começar a germinar essa semente. Mas para que isso aconteça, sai do meio daqueles que não acreditam na tua vida, na tua chamada, na tua história. Espírito Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu começar a abrir um parêntese nessa noite. Vai ter situações que para Deus cumprir algo na nossa vida, a gente vai ter que sair de certos lugares e de certas companhias. É bíblico. Porque tem companhias que muitas vezes travam aquilo que Deus ele tem para fazer na nossa vida. Não é culto de doutrina, e eu não vim doutrinar a igreja jamais. Mas é uma palavra que Deus tocara em meu coração para falar para alguém. Deus não fala para a parede, tem direcionamento. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho algo a fazer, mas é necessário afastar-se de algumas situações que impedem da glória de Deus descer sobre a sua vida. Não é difícil para dar glória. Daqui a pouco você vai dar glória, mas entende esse recado dos céus. Sabe o que Deus disse para Abraão? Abraão, eu tenho poder suficiente, em outras palavras, para fazer o que eu quero fazer na tua vida aí. Mas aquilo que eu tenho, da grandeza que eu tenho para fazer, no lugar onde você está, não vai conseguir, não vai dar para acontecer, porque tem pessoas que estão com energias negativas e que não intercedem pela tua vida. Antes botam o pé, antes falam mal, antes estão ali para colocar dificuldade. Aí Deus está dizendo: afasta-se, Abraão, das pessoas que impedem daquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Vá para um lugar onde eu te mostrarei. Onde é esse lugar, Senhor? Eu ainda não tenho endereço para você, eu ainda não tenho a rota, mas vai andando, porque eu vou te direcionar para um lugar que eu quero, aleluia, fazer algo na tua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Entrega no meu altar e deixa que eu cuido do resto para você. Deixa que eu cuido.
Perceba. O presbítero Leandro, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. E qual é a segurança que algo vai acontecer? Deus prossegue dizendo: aqueles que te abençoarem no meio do caminho, eu abençoarei também. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Eu serei contigo, Abraão. Ele sai. Mas a ordem de Deus era: sai do meio da tua parentela. Mas diz a Bíblia Sagrada que Abraão leva um sobrinho por nome de Ló. Eu não sei qual é o intuito de Abraão. Eu não sei se a responsabilidade daquele sobrinho estava sobre a vida de Abraão. Mas ele agora leva consigo alguém da sua parentela. Deus estava dizendo: sai do meio da parentela, mas ele leva alguém da sua parentela. Mas a Bíblia diz que Ló o acompanha. Entenda isso. E Abraão começa agora a crescer e enriquecer. A Bíblia vai dizer que Abraão começa a obter animais, as suas plantações dão certo, ele começa a ter funcionários, pastores, mas Ló, que está junto com ele, vai também enriquecer junto com Abraão. Me ajuda a pregar nesta noite. A promessa estava sobre Vou falar de novo. A promessa estava sobre Abraão. Ló, a promessa não estava sobre Ló. Mas conforme Abraão estava sendo abençoado, quem estava do lado daquele que tem a promessa também estava sendo abençoado. Sabe o que Deus está dizendo? Seleciona com quem tu deve realmente andar. Anda com alguém que tem Jesus na vida, com alguém que gosta de oração, com alguém que te ajuda a buscar a Deus, com alguém que eleve o nível espiritual da tua vida. Ló não tinha promessa, Ló não estava sobre ele a promessa, mas ele disse: eu vou colar com Abraão, porque o Deus que abençoa Abraão, abençoa a minha vida também. Deus está dizendo: seleciona. Você já percebeu que tem pessoas tão angustiadas, irmã Fernanda, minha dirigente, que são frustradas e não nos deixam crescer? Porque da mesma maneira que não aconteceu na vida dela, ela diz: também não vai acontecer não na tua não. Não, meu ministério não deu certo, tu acha que o teu vai dar? Não, eu me aperreei com certas pessoas e deu tudo errado, tu acha que o teu vai prosperar? Não, porque aquele planejamento que eu fiz na minha vida financeira deu errado, tu acha que o teu vai crescer? São pessoas que não querem ver teu crescimento, são pessoas que te querem ver pior do que elas estão. Mas Abraão é diferente, a promessa está sobre ele, mas ele está dizendo: eu vou te ajudar, Ló. Eu vou ser abençoado, tu também vai ser, porque eu não te quero ver pior do que eu te quero ver do meu lado, crescendo junto comigo. Deus está dizendo: eu vou colocar do teu lado quem vai te ajudar a crescer, pegar na tua mão, que vai orar por tu, que vai interceder por tua vida. Deus vai colocar pessoas verdadeiras do teu lado. Amizades verdadeiras, né? Quantas amizades de 5, 6 anos atrás estão hoje do nosso lado? Quantas pessoas que bateram nossos ombros e a gente pode contar hoje em dia? Eu, presbítero Leandro, acho que a gente se conhece há quase 8 anos. E eu faço a obra de Deus lá, ele cá, mas a hora que a gente precisa, se comunica, a gente está aqui. São amizades verdadeiras. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? A amizade verdadeira não é aquela que fica bajulando, não, porque quem muito bajula, na verdade não tem verdade no coração. Porque a amizade verdadeira não é aquela que bajula. A amizade verdadeira é aquela que fala a verdade. A amizade verdadeira é aquela que, quando eu preciso de você, eu vou orar pela tua. Sabe qual é a amizade verdadeira? É Nabucodonosor ter um sonho e dizer: eu esqueci do sonho, mas eu quero lembrar o sonho e a interpretação do sonho. Ninguém consegue, eles vão matar todo mundo. Quando chega em Sadraque, Mesaque e Abednego, ele diz: eu vou matar, aleluia, se não me der a interpretação do sonho. O sonho, quando chega em Daniel, Daniel disse: ei, calma, deixa a gente orar um pouquinho. Aí ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego, coloca de joelhos em oração e bora interceder. E qual era a oração deles? Eu quero interceder para Deus dar a revelação para Daniel. Não era para
Mesaque, Sadraque e Abednego. Era eles intercedendo, dizendo: Deus, dá revelação para Daniel, abre o céu para Daniel. Eu estou intercedendo por Daniel. Daqui a pouco ele dá um grito de glória, dizendo: eita, Deus me deu um sonho, a interpretação do sonho. Ninguém vai morrer. Chega para o rei e diz: eu tenho um sonho e eu tenho a interpretação do sonho. Por quê? Porque tinha gente orando por mim, porque pegaram na minha mão e disseram: eu vou interceder. Deus está dizendo: ano de 2025 é ano de intercessão. Alguém vai orar por você, vai clamar por você. Deus está dizendo: procura alguém que pegue na tua mão. Oh, glória. Porque tem pessoas, eu não sei porque eu estou falando isso aqui, eu vou chegar no texto, que parece que estão do nosso lado com intenção boa, mas o propósito é maligno. É bíblico, pregador, é bíblico. Porque diz a Bíblia Sagrada que Saul está atrás de Davi para matar. Mas certo dia Deus disse: Davi, eu vou mostrar que eu sou da tua vida. Vai do outro lado, do acampamento de Saul. A Bíblia diz que quando Davi chega no acampamento de Saul, junto com um dos seus moços, Saul está dormindo lá. O sono está tão pesado que nem percebe Davi chegando. Quando Davi olha, Saul está nos pés dele. O homem que está procurando matar agora está nos pés de Davi. Aí alguém que estava do lado, o presbítero Leandro, olha para Davi e disse: meu rei, acaba com isso agora. Mata esse homem, porque talvez Deus te deu a oportunidade, usando o nome de Deus para dizer algo que era do seu próprio coração. Talvez Deus te deu a oportunidade de você matar o seu inimigo. Ele repreendeu e disse: longe de mim tocar em um ungido do Senhor. Foi Deus que ungiu, ele se responsabiliza pelo rebelde. Eu não vou mover a minha mão sobre alguém que tem a marca do Senhor sobre ele. Está rebelde, mas tem a marca. Está fazendo aquilo que não agrada a Deus, mas ainda há sobre ele uma marca. E eu não vou tocar naquele que foi ungido pelo céu. Aleluia. Glória a Deus. É pessoas que têm um recado dizendo: é de Deus, mas não é de Deus. A mensagem está diferente. A Bíblia diz que Abraão e Ló crescem juntos. Só que o crescimento sem propósito acaba gerando confusão. Porque era para Abraão crescer, Ló está ali pegando carona. Mas a Bíblia diz que os pastores, perceba, não é Abraão e Ló que brigam entre si, mas os pastores de Abraão começam a discutir com os pastores de Ló. Abraão, que tem sobre ele a promessa, ele tem sabedoria e humildade. Características de quem tem promessa. Olha para Ló e disse: a gente é irmão. Eu tenho sobre mim uma promessa de Deus. Oh, glória. E se a gente ficar degladiando entre si, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque quem tem promessa de Deus tem certeza e convicção. Primeira característica: quem tem promessa de Deus não fica no meio de confusão. Quem tem promessa de Deus não fica no meio de contenda. Quem tem promessa de Deus não fica no meio de inimizade. Quem tem chamada de Deus tem certeza que Deus está no controle da situação da sua vida, e Ele entrega tudo ao Senhor para o Senhor cuidar da situação. Aleluia. Glória a Deus. Você lembra de Isaac cavando os poços que Abraão deixou e que entulharam? Quando ele cavou, alguém disse: é meu. Aí Isaac disse: então fica para você que eu vou cavar outro. E colocou o nome de Sitna, que significa inimizade. Começou a cavar outro. Quando achou água, alguém disse: é meu. Ele disse: fica com o poço, e eu vou colocar o nome dele de aleluia, inimizade, e outro de contenda. Porque eu não fico no meio de contenda e não fico no meio de inimizade. Se eu cavei 2 poços, eu cavo o terceiro, começa a cavar de novo. Aí Deus disse: esse agora é seu, porque eu vou largar a terra e a tenda através desse poço. É Deus dizendo: sai do meio da inimizade, do meio da contenda, do meio da palavra torpe, do meio daquilo que não agrada a Deus, porque você tem uma promessa e Deus vai largar a terra diante de ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa a gente prosseguir que a hora corre. A promessa está sobre
Igreja? De novo, a promessa está sobre Abraão. Abraão chega para Ló e diz: para a gente não ficar brigando, os pastores, eu vou te dar a oportunidade de você escolher. Para onde você for, eu abençoo a tua vida e vou para o outro lado. Se tu escolheres a esquerda, eu vou para a direita. Se tu escolheres a direita, eu vou para a esquerda. Perceba, a vontade primitiva seria de Abraão. Ele deveria decidir para onde ele queria ir, mas a humildade de quem tem a promessa dá oportunidade do outro. Aleluia! Glória a Deus! Primeira característica de quem não tem promessa e diz que tem, quem não tem chamado e diz que tem, é prepotente. Só quer saber de si. Só ele sabe falar, só ele sabe cantar. Parece que tem um rei dentro da barriga dizendo: só acontece se eu tiver. Quando isso acontecer, você percebe, não tem chamada. Abraão tem certeza da promessa? Tem. Está sobre si a promessa? Está. Mas eu vou dar a oportunidade de escolha para Ló. A Bíblia diz que Ló olha para um lado e para o outro e enxerga as campinas de Sodoma e Gomorra. E as campinas de Sodoma e Gomorra agradou aos olhos de Ló. Ele olhou, o texto vai dizer isso. Era bonita, era vistosa, a vegetação era verdejante. E o coração de Ló ganancioso disse: eu vou para aquele lugar, porque ali eu vou dar mais vazão à minha riqueza, ali eu vou aumentar meu poder aquisitivo. Então ele se encanta com aquilo que ele vê. E é um perigo a gente se encantar com aquilo que nós olhamos com nossos olhos carnais. Isso é um defeito de muita gente. E quando eu falo isso, presbítero Leandro, eu não falo relacionado a relacionamento apenas. Eu falo em tudo aquilo que impressiona por aquilo que a gente vê. Porque a gente, irmão Alexandre, somos seres humanos, e seres humanos somos visuais. O que a gente olha, a gente se impressiona. Quando a gente vai comprar um carro, o certo é a gente olhar motor, o certo é a gente olhar por dentro, mas a gente não, a gente quer ver a lataria, a gente quer ver se está arranhado ou não, se o banco está organizado. Alguém pode ter colocado até uma capa no banco e a gente não sabe, está tão bonito. Porque quem vai vender o carro limpa o carro todo, passa aquele negócio, maqueia, e a gente olha e diz: é esse que eu quero comprar. Mas às vezes o motor está perto de bater, às vezes o motor não foi bem cuidado, às vezes a gente não quer saber, porque aquilo que está no externo acaba nos impressionando mais do que aquilo que está no interno. Aí Deus está dizendo: eu não trabalho com artes visuais, eu não trabalho por aquilo que você demonstra para alguém ver. Porque Samuel quase que joga azeite na pessoa errada. Quando chegou na casa de Jessé e disse: Eliabe, é esse mesmo. Quando ele foi ungir, Deus disse: ei Samuel, segura um pouquinho esse negócio aí, porque eu não vejo como você vê. Você vê a aparência e a altura da estatura dele, mas eu olho para dentro do coração. Quando eu olho, eu não vejo a roupa, o sapato, o cabelo, eu não olho os óculos, eu não olho a aparência, a pele bonita, eu olho para dentro do coração, eu olho para dentro da alma, eu olho por dentro. Mas isso é bíblico, eu provo na Bíblia. No capítulo de número 14, Jesus está, no capítulo 13 para o 14 de João, Jesus está reunido com os discípulos. E em uma conversa descontraída, Jesus vai chamar a atenção e dizer: eu não sou dessa terra, eu vim para morrer. E quando essa notícia chega naquela roda de mesa onde está acontecendo a Santa Ceia, os discípulos abalam-se, porque o Salvador, o Messias, está se despedindo e eles não sabem como reagir. Porém, eles não podem demonstrar com o semblante do seu rosto para não entristecer o mestre. Porque quando a gente vai dizer a notícia para alguém que alguém decai o semblante, a gente já se abala automaticamente.
E fica ali uma cena, um cenário de choro, de angústia. E quando muitas vezes temos que ser fortes para não enfraquecer alguém, a gente tem que manter o sorriso no rosto, tem que manter a alegria nos olhos. Acontecia quando muitas vezes no processo de luto da minha vida, todo mundo sabe que perdi uma avó que eu considerava mãe, e minha mãe se abalava muito e eu teria que sorrir, brincar, mesmo abalado, porque se eu me abalasse, ela se abalava e a gente entrava num cenário depressivo. E os discípulos, entendam, recebem, se abalam, mas mantêm o sorriso no rosto. Aí no capítulo 14, Jesus olha para ele. Eu posso imaginar em outras palavras dizendo: vocês pensam que eu sou o quê? Vocês pensam que eu me impressiono com o sorriso que está nos teus olhos, no teu rosto? Ele olha e diz: não se turbe o vosso coração. Ele não diz o semblante. Ele não diz porque o semblante está caindo, porque tua cara está triste, porque o teu sorriso apagou no teu rosto. Ele está dizendo: eu não estou olhando para o externo, eu estou olhando para o interno. Há um sorriso no rosto, mas há um coração turbado dentro do teu corpo. Não se turbe o vosso coração. Aí lá vem a promessa: crede em mim, crede também no meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não voltaria a ti. Eu vou, mas vou voltar para levar, para morar conosco e estar conosco lá. Ele dizendo: descansa o teu coração, tira essa angústia da tua alma, porque há sobre a tua vida uma promessa, há sobre a tua vida uma promessa de Deus. Ah, Espírito Santo, por que está turbado o coração? Porque está mostrando para alguém aquilo que você não é. Porque está mostrando a situação que você não está passando. Deus está dizendo: ei, eu conheço você por dentro. Espírito Santo de Deus, eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a graça do Espírito Santo aqui. Ele quer falar contigo dessa manhã. Fecha teus olhos aí onde tu estás, inclina tua cabeça. Ele está dizendo para você: eu conheço você por dentro. O meu Espírito, ele te visita nesta noite. E ele está dizendo para você: o meu Espírito tem te visitado durante este dia de sexta-feira. Desde manhã que eu tenho visitado a tua vida e você tem percebido. Você lembra quando você sentiu aquele arrepio no teu corpo? Você lembra quando você sentiu aquela voz te chamando? Foi o meu Espírito tratando contigo, tratando contigo. E só Deus contempla como está o teu coração. Mas eu estou aqui nesta noite, nesta reunião, para te dizer: eu estou no controle emocional da tua vida. Eu estou no controle psicológico, forças espirituais dessa noite. Eu estou segurando na tua mão nessa noite. Eu estou te dando um abraço na tua alma nesta noite. Será que você pode adorar a Ele? Será que você pode glorificar ao Espírito Santo nessa noite? Será que você pode glorificar a majestade eterna que está aqui nesta noite? Espírito Santo, há uma nuvem de glória sobre este lugar. Não sei se você crê. Não é um culto que você vai pular, não é um culto que vai ter outros cultos que você vai pular e é de alegria, agradecendo a Deus. Mas hoje é um culto que Ele te colocou sentado aí. Hoje é um culto que Ele diz: eu quero falar contigo particularmente. Hoje é um culto que Ele está dizendo: eu quero modificar algumas coisas, porque este negócio de apneia espiritual não vai mais acontecer na tua vida. Está bem 2 dias, está ruim, está em 3, está bem 2 dias, mas depois está caindo. Deus está dizendo: eu vou te dar constância e você vai ficar de pé diante da minha presença. Você é referência. Você é referência dentro de casa. Você é referência para a vida de alguém. Você é referência dentro do teu ministério. Você nem sabe, mas alguém te olha como referência. E Deus está dizendo: eu não vou deixar o diabo apagar esta referência, mas eu seguro na tua mão nesta noite. Eu não sei porque essa palavra daí Deus está falando para alguém. Eu seguro na tua mão nesta noite para renovar as promessas que eu tenho contigo e te dizer: você vai continuar sendo referência. Será que você pode adorar a Deus?
Ló se impressionou com Sodoma e Gomorra e disse: é para lá que eu vou. Ele foi. Abraão olhou para o outro lado. O que é que tem do outro lado? Deserto. E quem quer ficar no deserto? Rafaela, quem quer ficar no deserto? Deserto é sinônimo de solidão, de dificuldade. Abraão se vê no deserto, mas a Bíblia diz que Deus visita Abraão naquele lugar. E diz: Abraão, olha para o teu lado esquerdo. Ele olha. Abraão, olha para o teu lado direito. Ele olha. Abraão, olha para frente. Ele olha. Agora dá uma volta no ocidente e olha para o oriente. Olha para trás. Ele olha. Está vendo toda essa terra? Abraão, ele diz: estou vendo toda essa terra. Eu estou te dando de presente, Abraão, a tua e a tua semente, porque a minha promessa está sobre a tua vida. Eu não vou deixar você só neste deserto, Abraão. Aleluia! Adiantando, é hora de correr. A Bíblia diz que Ló chega. Quando Ló chega em Sodoma, levanta-se uma guerra. 4 reis inimigos guerreiam contra 5 reis de Sodoma. E os 4 reis inimigos, ele tem êxito sobre os reis de Sodoma. E começa a levar o povo cativo. A Bíblia diz que eles pegam Ló e sua família e levam cativo. E pega a sua riqueza e subtrai. Perceba, a ganância de Ló é continuar rico. Mas o projeto de Deus é dizer: Ló, eu vou tirar a tua riqueza para mostrar que eu sou Deus na tua vida. Aleluia! Quando a notícia chega para Abraão, Abraão poderia dizer: foi a escolha dele, e deixar para lá. Abraão poderia dizer: ele que escolheu o caminho. Mas Abraão é humilde e tem promessa na vida. E quem tem promessa na vida intercede por quem está caído. Aleluia! Você pegou essa palavra? Glória a Deus! Quem tem chamada na vida intercede por quem está caído. Aleluia! Quem viu quem tem chamada na vida colocar mais terra de alguém que está dentro da cova? Quem viu quem tem chamada na vida colocar mais dedo na ferida de alguém? Deus está dizendo: eu não te chamei para matar, eu não te chamei para ferir, eu te chamei para curar, para levantar, eu te chamei para estender a mão, eu te chamei para levantar. Aleluia! Lembra de Pedro e João subindo junto ao templo, Atos 3? O coxo está na porta dizendo: eu quero só uma esmola. Pedro e João disse: eu não tenho esmola não, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o coxo andou? Não, porque a Bíblia diz que eles, pegando pela mão, em um salto o colocou de pé. Deixa eu te dizer uma coisa. A chamada que Deus te deu é para segurar na mão de alguém, colocar alguém de pé. Não, você não entendeu, mas eu vou te dizer: a chamada que Deus tem na tua vida é para levantar vidas. É por isso que você leva uma represária tão grande. É por isso que o inferno luta contra a tua vida, porque a tua chamada é para levantar vidas que estão caindo, porque você é diferente. Outras pessoas poderiam estar aqui nessa sexta-feira, em um dos últimos cultos do ano, agradecendo a Deus, mas só Deus sabe como é que estão. Mas você chegou entre trancos e barrancos, porque Deus está dizendo: a tua chamada é para levantar vidas. É por isso que eu te levantei, te sustentei. Aleluia! Deixa eu encerrar. Glória a Jesus! Deixa eu encerrar, porque eu falo muito, senão o Leandro não me chama mais. Abraão vai lá, intercede a Deus, consegue recuperar a vida de Ló e a riqueza de Ló, e dá a Ló uma outra oportunidade de fazer diferente. Glória a Jesus! Deus às vezes coloca a gente no estreito para a gente quebrar o nosso orgulho. Mas eu não vou entrar nessa palavra hoje. Mas a Bíblia diz que o pecado de Sodoma e Gomorra chega
até o trono de Deus, e Deus está dizendo, não tem como não, vou ter que destruir aquela cidade. Deus vai falar para Abraão: Abraão, eu vou destruir a cidade onde habita o teu sobrinho Ló. Aí Abraão começa a interceder: Senhor, mas se tiver 50 justos lá, Deus disse: se tiver 50 justos, eu poupava a cidade pelo amor dos 50, mas não tenho. Se tivesse 20, ele disse: não tem. Se tivesse 10, pelo amor dos 10 eu pouparia, mas não tem. Se tivesse 5, ele disse: por amor dos 5 eu também pouparia, mas não tem. Aí Deus está dizendo: mas eu vou mandar alguém lá para resgatar Ló, a sua família. Aí Deus manda um anjo. O povo quer fazer maldade com o anjo. Aí a Bíblia diz que Deus agora manda a tua família e correr nessa cidade. Vai para a Campina de Zoar, menorzinha, não tinha tanta beleza, nada ambiente, mas se tem presença, acabou-se. Não é o ambiente, é a presença. Glória. Encerrando. Glória a Deus. Todas as promete ou que Deus faz na nossa vida. Lembra quando João 9, ele chega, tem um cego de nascença, os discípulos começam a dizer: quem foi que pecou para que ele ficasse assim? Foi ele ou os pais? Jesus disse: nem ele nem os pais, mas ele está assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Chega para o cego, cospe no chão, faz um lodo, toca nos olhos e diz: lava-te no tanque de Siloé. Eu não sei se o cego já conhecia o caminho, se perguntou a alguém, se foi em trancos e barrancas, mas chegou no tanque, lavou no seu rosto, e a Bíblia diz que ele voltou enxergando. Agora eu te pergunto: se ele não fosse lavar os seus olhos no tanque, ele não seria curado, ele teria que ir lavar. É Deus dizendo: há um milagre para acontecer, mas há um condicionamento para você obedecer. Há um milagre para acontecer, mas há um condicionamento para você obedecer. Olha aí, ó. Aleluia. Aleluia. É bom demais receber o milagre, mas e o condicionamento? Não, Jair, eu vou entrar na tua casa, mas só vai entrar eu, Tiago e João. Eu, Pedro, Tiago e João. Não, mas se as pessoas que estão lá, o milagre está para acontecer, mas tem um condicionamento, tem que tirar quem não crê. Eita, olha. Chegou para a mulher viúva de Naim e disse: mulher, não chores, eu vou ressuscitar teu filho. Mas antes de ressuscitar teu filho, o condicionamento é: descansa o teu coração e não chores. Glória a Deus. Aleluia. Ele chegou para Ló e disse: Ló, tem livramento? Tem. Deus se apressa em fazer, se apressa, mas tem um segredo: não olha para trás, porque se olhar para trás você vai ficar preso ao que está destruído. E quando você fica preso ao que está destruído, você não consegue avançar para a frente. É por isso que Paulo diz aos Filipenses, dizendo: deixando para trás aquilo que me segura, eu caminharei para a frente, para o alvo da soberana vocação de Cristo Jesus. É por isso que Isaías 43, 18 e 19 ele diz o que? Não vos lembrei das coisas antigas, nem muito menos considerei as passadas. Eis que eu farei uma coisa nova. Ele não está dizendo o que está fazendo, ele está dizendo: eu farei, mas eu só farei coisa nova se você parar de olhar para trás, parar de considerar aquilo que é antigo. Deus está dizendo para eu continuar a fazer. Ele disse: não olha para trás. Ló está saindo devagarinho. O anjo diz: apressa-te, Ló, porque o que Deus tem para fazer na tua vida, Ele tem pressa. A mulher de Ló estava pegada do que estava lá atrás. O coração dela estava lá atrás e vira estátua de sal. Lá na frente, Jesus, em Lucas capítulo 17, versículo 32, vai chamar os discípulos e vai dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele estava dizendo para os discípulos: aquele que pega no arado não deve se olhar para trás. E Deus, Ele quieta meu coração para falar para alguém aqui nesta noite. Tem pessoas que não conseguem desenvolver algo na vida porque está pegado a alguma coisa que está no seu passado, alguma coisa que está lá atrás. E Deus está dizendo: eu quero apagar da tua memória aquele teu pensamento que ainda dói, que ainda machuca. Eu quero apagar da tua memória aquela situação que quando você lembra, você não consegue se controlar. Eu quero apagar do teu coração aquele passado, aquela mágoa, aquela mácula que alguém realizou no teu coração, e a ferida ainda está aberta. Mas essa noite é noite que o Senhor quer tratar
tratada esta ferida, tratada essa cicatriz, apagar no teu corpo. Porque Deus está dizendo, toda vez que você olha para a cicatriz, você está entendendo, isso é espiritual. Toda vez que você olha para a cicatriz, toda vez que você olha para aquilo que você passou, para aquela situação, para aquela dificuldade, volta à tona todo aquele sentimento, aquela angústia, volta à tona toda aquela tristeza. Aí Ele está dizendo, nesta noite eu repreendo essa tristeza, essa angústia, eu repreendo essa cicatriz, e você vai avançar. 2025 é ano que você vai avançar, é ano que Deus vai destravar aquilo que está travado na tua vida, e você vai começar a avançar, vai começar a avançar na área espiritual, vai começar a avançar na área financeira, vai começar a avançar no meio da tua família, vai começar a avançar. Espírito Santo de Deus, Deus está dizendo, em cada área da tua vida que estava travado nesta noite, Ele destrava, Ele repreende, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, mas você vai avançar na presença dEle. Feche teus olhos. Amigo Espírito Santo, o Senhor sabe como trata e o Senhor sabe como fala. O Senhor sabe a quem tratar e o Senhor sabe a quem falar. O Senhor conhece o coração e o Senhor conhece histórias. O Senhor tem acompanhado e o Senhor tem digerido o ano de 2024 da vida de alguns que estão aqui. Muitos têm bênçãos para contar, porque o Senhor tem abençoado. Outros têm lutas, Senhor Jesus, para contar, porque o Senhor tem os provado. Mas nesta noite, o Senhor fala ao meu coração, e eu intercedo pelas vidas que aqui estão, que o Senhor está segurando nas mãos e está nesta noite limpando o coração e a alma de alguém. E o Espírito Santo que aqui está nesta noite falando ao meu coração, trata com o coração de alguém que está aí dizendo, eu dou um abraço na tua alma, um abraço no teu coração, eu te pego na tua mão como foi aqueles dois anjos com Ló, e digo, vamos para frente, vamos avançar e esquecer aquilo que está atrás. Nesta noite, Espírito Santo, apaga as marcas, apaga as cicatrizes, apaga, Senhor Jesus, aquilo que ainda dói, aquilo que ainda machuca, aquilo que ainda, Senhor Jesus, que traz traumas para o coração, para a mente. Nesta noite, Espírito Santo, faz uma limpeza espiritual neste lugar, na mente de alguém, oh glória, no coração de alguém, que alguém possa voltar para casa nessa noite acreditando, Senhor Jesus, que o Senhor está segurando nas mãos. Aleluia! E que a angústia já bateu em retirada. Glória! E que 2025 é um tempo novo do Senhor para a vida de alguém. Glória a Deus! Se fosse você agora, levantava as tuas duas mãos para cima para receber essa palavra profética. 2025 será um tempo de avivamento para a tua vida. Avivamento para a tua vida. Avivamento para a tua casa. Avivamento para o teu ministério. Avivamento para a tua chamada. Avivamento para aquilo que está parado. Deus está dizendo, 2025 é um ano de avivamento. Você vai começar a cantar com autoridade. Você vai começar a pregar com autoridade. Você vai começar a ministrar com autoridade. Você vai começar a impor as mãos. Você vai começar a aconselhar. Deus está dizendo, eu vou distribuir o teu ministério. Eu vou espalhar o teu ministério. Porque 2025 é ano de avivamento. Pega essa palavra, jovens da casa do Senhor. Começa a orar mais. Começa a consagrar mais. Começa a buscar mais. Começa a ler mais. Começa a se dedicar mais. Porque eu já vejo Deus começando a desenvolver. Eu vejo uma tampa sendo destampada nessa noite. E o azeite descendo sobre a tua vida. Recebe, 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 recebe nessa noite. Porque tem azeite para transbordar a tua vida, a tua vida, a tua vida. Espírito Santo de Deus. Vai adorando a Ele, vai adorando a Ele, vai adorando a Ele, vai adorando a Ele. Deus está dizendo, eu vi. Tem visão espiritual nessa noite. Há uma tampa sendo destampada. Um azeite descendo sobre a tua vida. Deus está dizendo, eu estou tirando a limitação. Eu estou tirando aquilo que te limita.
barreira na tua vida espiritual. Eu estou tirando a tua limitação. Vai começar a ter a autoridade do céu. A autoridade do céu. Recebe nessa noite. Glória a Jesus. Aplauda Jesus bem forte nesta noite. Aplauda mais forte a Jesus. Misture com glória, com aleluia. Ele é o Deus fiel, Deus que fala e o Deus que se responsabiliza naquilo que Ele tem falado aos nossos corações. Que esta palavra ela fique aplicada nas nossas vidas, nós possamos sair daqui meditando, refletindo e entendendo tudo que Deus Ele falou desde o início até o final deste trabalho, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esta noite, agradecer ao evangelista Michael, juntamente com sua família, está ali a sua esposa, a sua filha. Deus abençoe a todos os irmãos que têm se esforçado para estar aqui, né? A gente sabe que nessa ênfase, nessa correria de final de ano, alguns acabam não conseguindo chegar, outros se esquecem de buscar ao Senhor, mas graças a Deus que o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado essa oportunidade, e nós estamos aqui escolhendo a melhor parte e recebendo o que Ele tem preparado para nossas vidas, amém? Então quero agradecer a Deus, também feliz em rever a nossa irmã Priscila, que Deus abençoe a serva do Senhor. Quero avisar para os irmãos que domingo nós estamos aqui no culto da família, amém? E eu queria encorajar você a não faltar, a estar presente na casa do Senhor. Nós estamos já no finalzinho do ano, mas a obra continua, e a obra não é feita por anjo, a obra é feita por mim e por você, e o Senhor conta comigo e contigo na sua obra. Então esteja aqui domingo às 7 horas para nós estarmos celebrando ao Senhor, nesse primeiro dia da semana, agradecendo a Deus pelos seus feitos em nome de Jesus, amém? Quem mais necessita de oração?